Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciar aqui o nosso curso de JavaScript completo. E, pessoal, antes de nós entrarmos no JavaScript propriamente dito, eu gostaria, de apresentar para você um assunto bem importante que você, inclusive, vai começar a entender a partir de agora, que é a programação web. Então, como esse curso foi feito para o público diverso, ou seja, você de repente não tem noção nenhuma de programação, você que de repente é um designer e aí você quer aprender o JavaScript para melhorar suas páginas, enfim, para que todo mundo possa entender melhor, a gente vai falar um pouquinho antes sobre a programação web, que é exatamente para você saber se situar. Então, o que é a programação web? Programação web, ela é responsável pelo desenvolvimento de sites, portais, fóruns, aplicações voltadas para o ambiente da internet. Então, novamente, esses serviços podem ser acessados por meio de um navegador e ficam hospedados em servidores web. Então, em relação à programação web, existem dois agentes extremamente importantes e esses dois agentes definem exatamente o tipo de programador que você vai ser. Quais são esses dois agentes? O primeiro agente é o que nós chamamos de cliente. Cliente é aquela pessoa que fica, quando você, por exemplo, acessa um site, uol.com.br, mjailton.com.br, quando você acessa qualquer site, aquilo que está aparecendo para você na sua tela, como se fosse esse bonequinho aqui, é exatamente a parte cliente, aquilo que está no seu computador. Só que você, quando você de repente faz um cadastro, você solicita um link, quando você faz qualquer coisa, quando você colocou o endereço na URL, você apertou Enter, essas informações que estão aparecendo na sua tela, elas vêm de algum lugar. E esse algum lugar é o servidor. Então, o servidor é o quê? É o local onde as informações elas são processadas. Então, na programação web, nós temos esses dois elementos. Nós temos o cliente e nós temos o servidor. O cliente, quando você faz uma solicitação, essa solicitação é enviada para o servidor e o servidor envia para o cliente uma resposta. E exatamente você visualiza as respostas que o seu servidor. E isso faz com que a programação web seja dividida em duas formas. Nós temos a programação do lado cliente e nós temos a programação do lado do servidor. E aí muita gente às vezes não entende o que é isso. E é exatamente isso que a gente vai entender agora. Então, o que é a programação do lado do cliente? Ou seja, o front-end, tá? Então, quando você ouvir a palavra front-end, significa programação que está sendo realizada no lado do cliente. Então, o front-end, ele representa a interface entre o usuário e o servidor. É no front-end que os usuários interagem com o seu aplicativo. Representa a parte visual, geralmente formado por imagens, links, formulários, botões e etc. Então, para você desenvolver o front-end, você não necessariamente precisa de um programador. Ou seja, você não precisa ser um programador.
Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver. Porque o front-end, ele trata mais do seu relacionamento com o cliente. Ele não vai manipular as informações. Embora exista linguagens de programação do lado cliente, que é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos estudar uma linguagem de programação que é processada no lado do cliente, que é o JavaScript. Só para complementar aqui então esse assunto, do outro lado, nós temos o servidor, ou seja, o back-end. Então, em relação à programação web, ou você é um programador do lado cliente, ou você é um programador do lado servidor. O back-end é onde as regras de negócio, né, onde ficam as regras de negócio. É onde acontece o acesso ao banco de dados, a verificação de usuários logados, o envio de e-mail, o upload de imagem, enfim, todas as tarefas que exigem processamento a nível de servidor. A parte do back-end, né, é onde de fato o programador web atua. Espero que você esteja gostando desse vídeo, que ele esteja sendo útil para você. Se estiver gostando, não esquece de deixar o teu like aí no vídeo. Inscreva-se aqui no canal. Ao se inscrever, você recebe aviso sempre que um novo vídeo é publicado. E se tiver dúvidas, comentários, críticas, sugestões e, por que não, elogios, por gentileza, use o campo comentários abaixo do vídeo. Legal? Então vamos continuar com a nossa lição. Então, quem programa no lado web? Aí você tem programadores como Java, programadores PHP, programadores Python. Então existem várias linguagens de programação que são a nível de servidor. Então, em se tratando de programação, alguém vai perguntar, vem cá, você trabalha no front-end ou você trabalha no back-end? Entendeu? Então essa é a grande diferença. Também nós temos a questão do banco de dados, né? O banco de dados ele serve para armazenar as informações importantes para a execução da aplicação, né? E ela é feita no lado servidor. Coloquei aqui só para ilustrar e para facilitar o seu aprendizado. Então, quando você de repente tem o MySQL, por exemplo, né? Algumas pessoas acham que vou programar em MySQL. Não, pessoal. MySQL é apenas o banco de dados. Ele vai servir, né, o seu banco de dados. Você vai consultar essas informações que estarão conectadas no lado do servidor. E aí para você entender isso, aí a gente tem que falar de PHP. Aí a gente já tem outro curso que a gente fala sobre isso. Mas voltando aqui para o nosso assunto, vamos falar do programador client-side, ou seja, o programador do lado cliente. Uma página, né, quando você abre uma página, uma página no seu browser aqui, ó, você digitou o endereço, apareceu uma página, basicamente três linguagens, não diria três linguagens, vamos chamar de tecnologia. Então, se você está no client-side, do lado cliente, geralmente você vai precisar de três tecnologias para você colocar uma página no ar para ficar bacaninha, né? Você vai precisar do HTML. O HTML é a principal tecnologia, eu vou chamar de tecnologia, que você precisa conhecer para você montar uma página. Por quê? Porque o HTML é a estrutura, é a base, e ele é responsável pela marcação, né, daquilo que você vai fazer. Por exemplo, eu vou dizer, né, que aqui é um parágrafo, então eu uso uma tag parágrafo. Eu vou marcar todo o meu conteúdo, eu vou marcar a estrutura do meu documento. E eu faço isso com o HTML. Quando você faz uma requisição para o servidor retorna para nós texto, né? E esse texto é interpretado pelo navegador e posicionado de acordo com as marcações HTML. Só que o HTML, ele é responsável apenas pela marcação, pela estrutura do documento. Agora, se você quiser enfeitar o seu documento, se você quiser fazer com que ele fique bonito, agradável, né, visualmente, né, então você faz o quê? Você tem que programar o CSS. O CSS, ele é responsável pela formatação do conteúdo. Você tem então um parágrafo? O HTML vai dizer, olha, eu tenho aqui um parágrafo. O CSS vai dizer assim para mim, eu gostaria que esse parágrafo tivesse uma fonte Arial tamanho 19. Aí você faz isso onde? Você faz isso no CSS. Eu quero mudar a cor da fonte, eu quero mudar a família da fonte, enfim, tudo relacionado à formatação, à estilização do seu conteúdo, você vai fazer a nível de CSS. E no lado cliente, né, no front-end, você ainda tem uma outra tecnologia, uma outra estrutura, que é o quê? O JavaScript. O JavaScript, por sua vez,
ele é responsável pelo comportamento da página e pela interação com o usuário. Por exemplo, você tem aqui um formulário. Quando você tem um formulário, naturalmente o formulário vai ter um nome, um e-mail, uma senha, alguma coisa. De repente que você vai enviar essa informação, um formulário vai enviar essa informação para o servidor. Só que você queria fazer uma validação antes dessa informação chegar no servidor. Então você faz isso como? Aí entra no ar, por exemplo, o JavaScript. É aí que o JavaScript atua. Porque ele pode fazer essa validação, você pode também com o JavaScript modificar, né, o conteúdo da sua página. De repente você quer que ao clicar um determinado botão, uma parte do seu código suma, ou apareça, ou mude a cor, ou dê um movimento, ou faça qualquer outra coisa. É o JavaScript que vai fazer isso. Ele é responsável pelo comportamento, pelas ações. E com o JavaScript você tem acesso a todo o conteúdo da sua página. Então aí nós vamos diferenciar programador front-end para programador back-end, ok? Então, assim, você não é obrigado a entender tudo, mas pelo menos você precisa ter uma noção de HTML você precisa saber, de CSS, para que você realmente possa entender aqui o JavaScript. Até porque, né, durante o nosso curso, nós vamos falar sobre tags CSS e tags HTML, ok? Então, na próxima aula, a gente continua. Um grande abraço e até mais. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para a web, porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada. Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas e, concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado de participação. Sem dúvidas é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado. E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão deve custar bastante caro. E aí que você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal do YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável. Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros. Então, se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional, tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso, tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML5 e CSS3. Inscreva-se aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí, fazendo a inscrição vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, passando o endereço do vídeo para os seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês, tá legal? Um excelente estudo a todos e muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.